Como é que foi um pouco, quer dizer, olhar essa atuação anticíclica, comparando um pouco, né, com o total aí de captação das empresas através de ações, debêntures, FDIC, né, fundo ah, de direito creditício, com os FIPs, fundo imobiliário e outros. Nota-se, quer dizer, que essas modalidades de captação estavam crescendo fortemente e o banco, quer dizer, uma taxa bem superior ao banco. No momento da crise, essas captações se retraíram e o banco, né, nesse sentido, que ele teve essa atuação de compensar essa retração da captação de outras fontes, via outras fontes de recursos. Olhar um pouco aqui, que é a mesma coisa, olhar um pouco comparando com o desempenho da Bolsa, quer dizer, desempenho da ofertas da captações primárias da oferta pública de ações das empresas na Bolsa. Quer dizer, nossa, estava tendo um forte crescimento. Agora, se a gente olhar, quer dizer, em termos de número de companhias que realmente acessam a Bolsa, quer dizer, na capacidade do mercado acionário de tentar suprir a carência de financiamento das empresas, olhar que em 2005 foram só 20 companhias que captaram recursos na Bolsa, chega um auge ali, um auge em 2007, 75 empresas, que é um período particularmente ali favorável ali de captação. Agora, no período atual, 15 empresas só, quer dizer, você tem muito poucas empresas, tá? Quer dizer, um instrumento bastante restrito à grande empresa, e na verdade as grandes das grandes. Tá? Quer dizer, no média empresa não entra não capta recursos na Bovespa, e é algo também, quer dizer, isso não é só Brasil, isso é também um movimento. Então, nesse sentido, quer dizer, tem todo o interesse nosso de crescimento do mercado acionário, mas é importante, quer dizer, ter um pouco em mente que, né, as dificuldades, quer dizer, que tem as empresas de emitir ações na Bolsa, que você tem que emitir balanço, você tem que estruturar uma operação, tem que... Imagina, quer dizer, a dificuldade que uma micro, pequena, média empresa de acessar a Bolsa. Outra coisa foi um pouco o nosso desempenho de exportação nesse período aí de crise. A crise afetou, a gente fez uma análise do impacto da crise. A crise afetou sobretudo aí o desempenho nosso do comércio exterior. Então o banco, nesse sentido, cresce bastante essas operações de financiamento de exportação. Na verdade, é o crédito que mais tem uma forte retração nesse crédito à exportação. Aqui uns 3 gráficos para comparar, né, olhar o desempenho finalmente, dizer, olhar o desempenho de empresas apoiadas vis-à-vis empresas que não recebem apoio do banco. O que a gente fez, isso foi um estudo contratado que o BNDES contratou ao IPEA. E aí o grande trabalho aqui, quer dizer, tem um pesado trabalho econométrico, e o principal, quer dizer, a preocupação aqui foi tentar minimizar aquele chamado viés de seleção, né? Quer dizer, como o BNDES, na verdade, quer dizer, tem toda uma análise de crédito, então, na verdade, tem uma tendência do BNDES, como tem uma análise de crédito, está apoiando melhores empresas. Então procura-se fazer um grande trabalho, tentar comparar as empresas apoiadas pelo BNDES com empresas não apoiadas, mas também com empresas apoiadas no BNDES que tivessem também uma boa avaliação, que tivesse também, quer dizer, fosse semelhante a empresas apoiadas. E nesse sentido que a gente, pelo menos, quer dizer, o que o estudo mostra é que o BNDES, nesse sentido, contribuiu ali para o crescimento do pessoal ocupado nas empresas apoiadas, tá? Enquanto houve queda no emprego nas empresas não apoiadas, no BNDES aumentou também, quer dizer, os indicadores também de produtividade, melhora na produtividade das empresas apoiadas, também crescimento da receita. Bom, aqui um pouco, também, quer dizer, tem um pouco está tendo um pouco de desconcentração regional do desembolso, por conta, principalmente de projetos de energia elétrica na região norte. Tá, Nordeste, projetos aí de infraestrutura, na parte de ferrovias, que estão levando um pouco de desconsideração do nosso desembolso. Tá, quer dizer, nota-se que o desembolso ainda é pequeno,
maior parte do nosso desembolso é na região sudeste, mas em termos de taxa de crescimento, quer dizer, aquele quadrado uma hora ali, aquele número azul ali, a grande taxa de crescimento estão na região norte e nordeste do país. Vamos falar, não sei como é que eu estou de tempo aqui. No... Tá, não, então tá. Aquela... falar um pouco do que a gente está olhando em perspectiva de investimento na economia, porque como é que isso aí vai estar pressionando, como é que isso aí vai estar impactando o banco. Isso é uma análise isso é um levantamento que a gente faz pegando setores onde a gente consegue, não é uma análise econométrica, tá, é a infraestrutura, todos os projetos que a gente está mapeando no setor de energia elétrica, telecomunicações, saneamento, portos, ferrovias, e aí comparando o investimento total nesses setores com o investimento que esses setores fizeram nos últimos anos. Tá, quer dizer, é um levantamento ali de projetos, não tem nada de... Na indústria, a mesma coisa, quer dizer, olhando projetos na siderurgia, papel celulose e tal. Esse levantamento cobre aí quase metade da formação bruta de capital fixo na economia. Tá, quer dizer, o BNDES, nesse sentido, quer dizer, consegue um pouco fazer esse mapeamento, porque se a gente olhar, quer dizer, projetos de siderurgia são... Grande parte dos projetos passam pelo banco, e se não passam os projetos que não passam pelo banco, os analistas setoriais, quer dizer, tem analistas setoriais lá que estão lá há algum tempo, lá conhecem o setor. Nota-se ali, quer dizer, a infraestrutura crescendo a taxa de 9%, indústria, o investimento vai crescer 12%, a indústria vai crescer mais ali por causa de Petrobras, tá, por causa do setor de petróleo, edificações crescendo 6%, ou seja, em qualquer um dos casos, o investimento vai estar crescendo acima do... Para qualquer um setor, o investimento vai estar crescendo acima do PIB. Tá, olhar um cenário aí de PIB crescendo 5% nos próximos anos, está acima. Portanto, tem... E se a gente olhar, quer dizer, a gente mapeia 1,3 trilhões de investimento para um mapeamento que é um pouco menos da metade da formação bruta. O que a gente tem, então, do período 2010 e 2013 é um total de investimento na economia brasileira de olhando, quer dizer, no somatório, de quase 3 trilhões de investimento nos próximos anos. Tá? Não é 3 trilhões de investimento, é um número... Trilhão, tá, dá um pouquinho um número razoável, né? Estamos falando de quase um PIB aí de investimento nos próximos anos. Olhar um pouco, quer dizer, passar rapidamente só, quer dizer, grande destaque petróleo e gás, mas siderurgia e química cresce muito, quer dizer, são setores, tem um conjunto aí de setores que são altamente intensivos em capital. Tá, olhar, quer dizer, petróleo e gás, mais de 90% do investimento em petróleo e gás é investimento em máquina e equipamento, portanto, quer dizer, investimento ali que a gente vai estar tendo que... vai estar exigindo financiamento, mas também siderurgia, setor robusto, né, altamente intensivo de capital, química também. Ou seja, quer dizer, crescendo aí de diversos setores, mineração só não está crescendo ali porque o desempenho, o investimento, o volume de investimento ali de 53 bi em 2005, 2008 foi bastante elevado. Na parte de energia elétrica também crescendo acima do PIB. Telecom é porque o investimento daqui para frente é menos intensivo de capital, é mais de implantação de tecnologia 3G e tal, né? Então, mas cresce muito a parte de ferrovias, ali tem um TAV que puxa muito o número, mas se você tirar a TAV também o número mesmo sem o TAV, tem bastante projetos em ferrovia, no Norte-Sul, muita coisa. Rodovia também, portos é um setor que passou também exemplo de energia elétrica, com problemas aí de marco regulatório, então o investimento de 5 bi era bem reduzido. E entrada, por exemplo, em portos, aí a entrada de Ike Batista, a entrada de alguns pesos pesados aí no nosso Bill Gates está, né, entrando no setor. Então, quer dizer, um pouco é isso, quer dizer, a gente tem tido
um desempenho do investimento na economia. O investimento aumentou, ele aumentou muito a infraestrutura, aumentou muito também projetos Greenfield, que são novas plantas, projetos de longo prazo que demandam o desempenho do banco. E a expectativa nossa é que, na verdade, você vai ter uma continuação desse movimento. Tá? Quer dizer, olhar para uma energia elétrica, você tem grandes usinas, você tem aquela Santo Antônio, Geral, Belo Monte, usina nuclear vindo, grandes projetos na parte de ferrovias, além do TAV, também essa siderurgia com novas plantas, tudo isso, quer dizer, essa mudança está puxando muito mais o desempenho do banco do que no passado. Qual a nossa expectativa? A expectativa, quer dizer, isso sem falar também, quer dizer, não menos importante, sem falar na Copa do Mundo e tal, construção de estádios, aeroportos e tudo mais. Dá um pouco, quer dizer, é muita diferença do que está diferenciando o Brasil nesse cenário internacional, que tem você tem o investimento está crescendo com projetos assim de bastante, quer dizer, projetos que eu estou falando, assim, boa parte dos projetos que eu estou falando são projetos assim de mais de 10 bilhões, cada um mais de 10 bilhões de reais. Então, quer dizer, o que a gente viu muito ali nos anos 70, 80, era muito até, desculpa, 70, anos 80, 90, era muito aquele investimento em modernização, onde o cara trocava uma máquina, né, quer dizer, que não gerava, na verdade, grande ampliação da capacidade. Agora não, agora é uma outra realidade. E nesse sentido a gente acha que, né, que o Brasil tem essa capacidade, quer dizer, tem projeto para levar a um crescimento maior da economia, a sustentação dessa taxa de crescimento de 5% até acima. O investimento vai estar crescendo aí, pode crescer 2 vezes, até esse ano, por exemplo, o investimento vai estar crescendo, não é nem projeção BNDES, tá? Esse ano o investimento vai estar crescendo mais de 20%. Tá? Olhar, quer dizer, projeções de Itaú, Bradesco, de diversas instituições, comparando até com um PIB que vai estar crescendo ali perto da 7,5, 7,8. Portanto, quer dizer, esse ano já vai estar crescendo aí, o investimento já vai estar crescendo aí mais de 2 vezes e meia o PIB.